Só sair dali, senão vai apitar, se ficar ali na frente. Os observadores, inclusive, eles já atuam muito acompanhando o site, onde que está o pássaro tal, eles são muito independentes, né? Ele já explicou isso nas outras oficinas. Então, a gente, assim, a proposta começou aqui, um dos grupos era o Birdwatch, e aí começou a discutir. Como o grupo foi muito interessado, era o grupo mais interessado dos que a gente formou aqui, foi um grupo que demandou mais, quando que a gente vai fazer. E aí eu voluntariamente falei, vamos nos reunir para contribuir com esse grupo. Então eles foram até os SEDES e assim, na verdade eu fiz um tipo de oficina, mais no sentido de tentar conversar com eles que para os iniciantes a gente precisaria começar a pensar no roteiro, né? Então é um processo meio complicado, porque eles não estão acostumados a trabalhar desse jeito. Então, assim, na oficina a gente discutiu muito, né, Riso? Todo mundo participou, tudo, porque eu tentando inserir essa ideia de já, só para vocês terem uma noção, de que tem que ter um ponto de encontro. Eles não costumam ter, o ponto de encontro é o início da trilha. Então a gente, não, vamos colocar o hotel, vamos colocar a agência. Então a gente está construindo junto. Então esse foi um pontapé inicial. Depois a gente pediu colaboração de outras pessoas, até eu nem conhecia a Daniela, mas ela mandou também contribuições e eu não me reuni com o Riso, ele não incorporou ainda, mas ela já fez outras contribuições a respeito de Ilhabela. Então nós estamos realmente, eu acho que esse foi o melhor exemplo de construção participativa, né? Porque começou mesmo aqui na oficina, a gente se reuniu de novo e assim, ainda não tinha, a única pessoa de agência que participou foi a Ana Lúcia, né? Lá de Salesópolis. Então, não é um produto ainda formatado. Inclusive, a gente discutiu sobre os atrativos ícones. Quais serão os atrativos ícones? Os pássaros, as espécies. E que, na verdade, elas também mudam, né? Ah, tem o pássaro tal em tal lugar hoje, vamos tudo para lá, né? Então, não é muito como os outros produtos, como os outros roteiros. Tem que trabalhar de uma forma diferenciada. Então, eu acho assim, pela forma que a gente começou e pela forma que eles não estão acostumados a trabalhar com a agência, eu acho que a gente já deu um passo de colocar ali, vamos sair de tal ponto de encontro, onde que a gente avista e vamos para o outro. Então, eu acho que demos o pontapé inicial e é lógico que, assim como os outros, ele não está acabado, ele ainda é só assim, o resultado de uma discussão que a gente iniciou e que precisa avançar muito ainda, tá? Bom, deu para entender que o objeto desse roteiro é a observação, e aqui está um especialista conhecido por todos nós, acho que pelo Brasil inteiro e alguns países já, né, Carlos? E teve essa contribuição no sentido de organizar. Agora, cabe ao mercado, às agências, se integrarem a essa proposta, porque aqui tem, além da observação, o valor cênico, a cultura, já está tudo aí, está tudo já encaixado, né, Carlos? Bom, obrigado, Fredê, boa tarde a todos. É um prazer participar de mais esta oficina e perceber que a cada oficina que nós promovemos, o público é maior, o interesse é maior, é um sinal que é um anseio aqui da nossa região, da sociedade, que o turismo seja um dos motores do desenvolvimento do litoral norte, né? Não só essas grandes obras que são anunciadas, evidentemente, eu acho que tem espaço para todas as atividades. E uma questão que sempre é recorrente é a questão da integração não só das atividades turísticas, mas das próprias unidades de conservação, que são os focos de muitas dessas atividades turísticas. Então, eu vou passar, o Fredê vai aqui me ajudar numa pequena apresentação. Eu fico deste lado aqui? Ali? Tá.
que a Kellen preparou. Ela não pôde estar hoje aqui. Eu vou tentar transmitir essas informações para vocês. Então, mosaico marinho costeiro de unidades de conservação do litoral norte do estado de São Paulo. Já houveram outras tentativas anteriormente. Então, aqui localizando a nossa região, né, entre a Baixada Santista e a divisa com o Rio de Janeiro, nós temos muitas atrações, aqui é uma imagem do Google Earth, muitas atrações turísticas nessa região. Inclusive, aí dá para ver bem a parte verde escura, né, que é a área da Serra do Mar, né, Ilhabela, toda essa parte mais preservada da nossa região, que é justamente o foco dessas oficinas aqui, em função do turismo potencial que existe nessa área. Também, novamente, localizando a nossa região entre as duas grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, o acesso tanto pela Rio Santos, a BR-101, a Via Dutra, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a Tamoios, a rodovia Oswaldo Cruz, né? Entre a Baixada Santista e o Rio de Janeiro. Então, nós estamos localizados geograficamente numa situação central, né? Central entre os grandes polos emissores de turismo do Brasil, né? Então, nós temos que potencializar esse uso, né? Então, continuando aqui, vamos fazer um breve histórico. Como eu já disse, houveram outras tentativas de se criar mosaicos de unidades de conservação. E eu posso ser testemunha disso, eu estava presente nessas discussões em 2005. Aconteceram discussões entre as unidades de conservação do litoral norte, que eram contemporâneas, né, ao mesmo tempo em que foi criado o mosaico da Bocaina, né? Eu lembro bem que havia uma discussão... A Ilha Anchieta, por exemplo, né, deveria participar só do mosaico da Bocaina ou integrar o mosaico aqui da nossa região, qual que seria mais favorável? Eu lembro bem dessa discussão. Algumas das reuniões aconteceram lá no escritório da Estação Ecológica Tupinambás, em São Sebastião, mas por várias razões não houve um foco, não houve uma coordenação que levasse à conclusão disso. As discussões aconteceram e não houve um fecho disso, não houve uma conclusão, né? Então, eu espero que isso não seja este o caminho que irão seguir, né, as atividades iniciados por estas oficinas de turismo, né? É necessário que haja um produto, que haja uma finalização, uma conclusão, para que se chegue a resultados práticos. As promessas todas irá se realizar. O que é uma miragem e o que é real, né? Isso também pode ser discutido. Então, outras atividades, né, que são potenciais da região, mas será que nós queremos muitas dessas atividades? Será que isso é bom para a região? Será que uma nova Cubatão não está surgindo? Então, qual a alternativa disso, né? Aqui a localização desses investimentos, desses 209 bilhões, né, onde cada parte vai ser investida. Então, a maior parte na Baixada Santista, né, na região central. Aqui são os projetos do governo do estado relacionados ao transporte, né? Então, o ferroanel, aqui em volta, o rodoanel aqui, né? As duplicações das rodovias. Então, toda uma questão logística, os portos, né? São Sebastião, Santos. Isso são projetos de desenvolvimento, né? Também o que vai sobrar disso não se sabe muito bem. Demandas, né? Então, novas economias sustentáveis para se adequar à nova realidade de crescimento econômico. Então, nós precisamos, já que vai haver um aumento da população, como integrar a população aqui na região, como empregar essa população de maneira sustentável, em atividades relacionadas ao meio ambiente e ao turismo, né? Então, nós temos que ter economias voltadas para o mar, né? Necessidade de inovação na gestão territorial, crescimento econômico e demográfico acelerado. Então, uma coisa que tem que ser feita aqui é uma qualificação da mão de obra, justamente para o atendimento do turista na região. Eu estava conversando recentemente com alguém aqui
sobre essa questão, comparando a qualificação da mão de obra na nossa região com outras regiões turísticas, infelizmente temos muito a desejar ainda. Quando você chega num lugar e pergunta, o que você tem aqui que eu posso ir visitar? Ah, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Eles sabem de algumas coisas. Tá, e como é que eu faço para chegar lá? Ah, aí já começa a ficar difícil. Com quem que eu tenho que falar? Onde que eu vou? Quando que eu vou ser atendido? Ah, olha, talvez amanhã eu vou ver se eu consigo falar com não sei quem. Amanhã o turista já quer ir para outro lugar. Então, nós temos que qualificar melhor essa mão de obra, permitir que o turista seja bem atendido aqui rapidamente. A partir do ano 2000 foi criado o escritório, funcionários foram designados, recursos disponibilizados, aí começou a fiscalização na área e tudo mais. E até então, muita gente desconhecia a existência da estação ecológica, simplesmente não tinha ouvido falar. Então não adianta ter no papel, tem que ter na prática. Manutenção de estoques pesqueiros, aqui é muito importante essa atividade, porque o que os pescadores dizem é sempre, o peixe está acabando. Então a gestão dos estoques pesqueiros é fundamental para a preservação da cultura caiçara. Não existe caiçara, se você não tem aí a relação com o mar. Ele é uma pessoa litorânea. Manutenção da biodiversidade associada às unidades de conservação, proteção de comunidades isoladas, conservação do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial regional, toda a parte cultural da nossa região, readequar a dinâmica do território a um novo contexto econômico. Então, se há uma pressão maior sobre a região, tem que haver uma reação maior nossa também. Nós temos que nos adaptar à nova realidade. Não devemos nos entregar, sucumbir a ela. Não, devemos nos momentos de dificuldade é que se mostra a grandeza. Ou seja, nós temos que, neste momento, nos unir se nós queremos ter um futuro que nós vamos decidir qual é, e não deixar que outros decidam por nós. Aqui é uma imagem de Alcatrazes. Espero que com a criação do Parque Nacional, que está para sair já há algum tempo, mas espero que saia mesmo agora, todos nós possamos ir aqui todos os dias, se possível, visitar bem de pertinho, que é muito bonito. Então, obrigado, foi a Kellen que fez a apresentação, mas eu agradeço em nome dela. Espero ter conseguido dar uma pequena visão, do que significa a criação do mosaico de unidades de conservação para o litoral norte. Obrigado, pessoal. Pronto. Deu certo, gente. Bom, então, eu tive bastante dificuldades aliás, estou tendo bastante dificuldades esses dias, porque eu estou tanto na organização logística, como também na articulação das organizações, articulação de prefeituras, de gestores de UCs. Mas eu fiz questão de manter minha apresentação aqui. Trouxe algumas coisas para falar do mosaico, de nada. E também algumas reflexões sobre turismo. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer um aprofundamento no histórico todo de turismo do mosaico, as câmaras técnicas que aconteceram, mas consegui resgatar um pouco do que foi trabalhado no mosaico e trouxe de forma condensada para vocês. Acho que vai dar para a gente depois conversar por meio do debate. Vamos lá? Então, o mosaico ele foi um dos primeiros mosaicos a serem criados, junto com o mosaico da Mantiqueira e o mosaico Central Fluminense. Foi uma iniciativa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que fez, dentro da sua estratégia de conservação dos corredores de Mata Atlântica da região sudeste, e sensibilizou o Ministério do Meio Ambiente para criar, então, esses primeiros mosaicos, sendo o da Serra da Bocaina um deles. Vamos lá? Aqui você tem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Você tem todo um conjunto de unidades de conservação litorâneas, algumas insulares, e também a APA Silveiras e a Estação Ecológica do Bananal, já mais para o alto da serra. O Mosaico Bocaina ele foi formado inicialmente com 8 unidades de conservação, e nós fomos agregando
aos poucos, novas unidades, conforme, inclusive, elas foram sendo criadas. O Parque Estadual de Cunhambebe, aqui a APA de Mangaratiba, a própria Ilha Grande, as três unidades envolvendo a Ilha Grande, a APA Tamoios, elas foram se agregando ao Mosaico Bocaina. E agora também nós estamos inserindo áreas protegidas, né? Então são terras indígenas, terras quilombolas, são 10 áreas protegidas entre terras indígenas e quilombolas. E estamos num processo de revisão da portaria do Ministério do Meio Ambiente, que reconheceu o mosaico. A gente está querendo então incluir todas as mais 10 unidades de conservação e 10 áreas protegidas.